Olá, aqui é o professor Nelson. Sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 156 do Enem 2017, prova azul. Essa é uma questão relativamente fácil para quem tem os domínios dos conceitos básicos de trigonometria e também um pouco de geometria. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus, como mostra aqui a figura ilustrando o ângulo de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, é o centro aqui da circunferência, e a ponta do grafite representada pelo ponto B de bola, está aqui a ponta do grafite que faz o desenho da circunferência. A cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Aqui está a cabeça do compasso. O que significa isso aí? Você tem aqui um triângulo isósceles, porque dois lados têm medida igual a 10. As hastes do compasso têm duas medidas igual a 10. Então, para começar, nós temos um triângulo isósceles, cujo ângulo formado pelos dois lados é de 120 graus. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material. O raio da tampa é o segmento BC, lá no triângulo isósceles, o segmento BC. Isso porque a tampa é circular. O tipo de material vai estar de acordo com os dados, vai ser empregado. Então, se o raio estiver entre 0 e 5 centímetros, como diz aqui, material 1. Um raio de 10 a 15, maior que 10, menor que 15, material 3, e assim por diante. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será material 1, alternativa A, material 2, alternativa B, e assim por diante. Pause o vídeo, vamos pensar e vamos aplicar o quê? Lembra que nós temos lá um triângulo isósceles e um ângulo de 120 graus. Então, com certeza, trigonometria. Eu volto já já. Nós temos aqui o triângulo isósceles, cujas hastes medem 10 centímetros. E também nós temos aqui o raio que eu quero calcular, o raio da tampa da panela. Então, nós temos que calcular esse raio da tampa da panela num triângulo isósceles que tem dois lados que formam aqui os 120 graus de 10 centímetros. Nós podemos resolver essa questão do primeiro modo aplicando a lei dos cossenos. Então, a gente vai resolver nesse vídeo aplicando a lei dos cossenos. Também posso resolver de um segundo modo aplicando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Isso nós veremos em outro vídeo. Vamos ver agora a resolução pela lei dos cossenos. Vamos ver a lei dos cossenos, que vale para qualquer triângulo. Então, nós temos aqui a nomenclatura de um triângulo qualquer. Aqui está o vértice A do triângulo e aqui o ângulo correspondente que a gente indica por A maiúsculo com chapéu. O lado que se opõe a este ângulo aqui, A, nós escrevemos o lado com medida A minúscula. Mesma coisa aqui. Aqui está o vértice B e o ângulo correspondente B com chapéu. Em frente a este ângulo B, nós temos o lado com medida que a gente indica por B minúsculo. Vale a mesma coisa para o vértice C. Vamos enunciar agora a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte, que em um triângulo qualquer ABC, o quadrado da medida de um lado que você escolhe, de um lado qualquer, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Diz ainda,
menos, sempre menos, 2 vezes o produto das medidas desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por esses dois lados, tá certo? Então vamos pegar aqui o lado A, lado com medida A. Lendo aqui, sempre é bom memorizar a linguagem. É o quadrado de um lado, que eu vou escrever A quadrado, é igual soma dos quadrados dos outros dois lados, B2 mais C2, menos 2 vezes o produto entre esses dois lados, menos 2 vezes BC, e ainda multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre os lados B e C. Qual que é o ângulo formado pelos lados B e C? É o ângulo A. Então, multiplica pelo cosseno do ângulo A. Aqui uma observação. Esta lei dos cossenos vale para qualquer triângulo. Inclusive, se o ângulo A fosse 90 graus, eu teria cosseno de 90 graus, que a gente sabe que vai dar zero, e vai anular tudo isso aqui. Então, quando eu tiver aqui o ângulo A 90 graus, eu vou ter aqui, então, um ângulo reto, o A vai ser hipotenusa e eu vou ter o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas lembra que vale para qualquer triângulo. O ângulo A não precisa ser 90 graus, tá? Pode ser um ângulo A qualquer. Vamos pegar agora o B. O lado B vai ficar de maneira análoga. O B quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, A mais C quadrado, menos 2 vezes o produto AC e multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre A e C. Qual que é o ângulo formado pelos lados A e C? É o ângulo B, tá certo? Mesma coisa ainda para o terceiro lado. Vamos ilustrar aqui então para o lado C. C quadrado é igual a A2 mais B2 menos 2AB multiplicado pelo cosseno do ângulo C. C que é o ângulo formado entre A e B. Aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo isósceles, que tem aqui dois lados igual a 10 e o ângulo formado entre eles de 120 graus. Como eu quero calcular o raio que está destacado aqui em vermelho, eu vou dizer assim, o quadrado desse R, vamos escrever aqui, ó, o quadrado de R é igual soma dos quadrados dos outros dois, 10 quadrado mais 10 quadrado, menos 2 vezes o produto entre esses dois lados, 10 que multiplica 10, e multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles, que é o ângulo de 120 graus. Bem, aqui vai dar 10 quadrado 100, 10 quadrado 100. Aqui, esta conta toda, eu vou fazer 10 vezes 10, 100. Vou manter o menos 2 aqui, já explico por quê. Porque nós sabemos, deveríamos saber, pelo menos, que o cosseno de 120 graus ele vale menos meio. Se você sabe que é um conhecimento básico, muito bem. Se você não sabe, nós temos aqui à frente um resumo, um slide que explica que o cosseno de 120 graus é igual a menos meio. Vamos fazer a conta. R quadrado, 10 quadrado é 100, 10 quadrado é 100, aqui fica menos 2 que multiplica 100, e que multiplica o cosseno de 120, que eu juro que dá menos meio. Bem, agora, eu posso cancelar esse 2 da parte de cima, que é o numerador, com esse 2 da parte de baixo. Vai cancelar. Vai sobrar menos, que é o menos 2, multiplicado por menos meio. Na multiplicação, o produto de negativo por negativo dá positivo. Vai sobrar apenas o 100. Então, nós temos R quadrado é 100, com mais 100 e com mais 100. R quadrado é igual a 300. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada do R quadrado cancela o 2 com o índice da R. E raiz quadrada de 300. Quanto vale raiz de 300? Fatora convenientemente o 100. Dá para escrever 100 que multiplica 3. É conveniente porque a gente sabe que raiz de 100 é 10. Então, por quê? A gente sabe que raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então, raiz de 100 que multiplica 3 é o produto raiz de 100 multiplicado por raiz de 3. A raiz de 100 é
um quadrado exato dá 10. E o raiz de 3, o problema pede para usar, recomenda o valor aproximado 1,7. 10 que multiplica 1,7 vai dar então o raio da tampa da panela, que é igual a 17 centímetros. Qual a alternativa correta? Se o raio é 17 centímetros, olhando aqui os intervalos dos valores do raio, nós percebemos que o 17 é um número que é maior do que 15 e menor igual a 21. Portanto, está nesse intervalo aqui, onde o material a ser usado na produção da panela tem que ser igual ao material 4. A alternativa correta, então, é D de dado. Tipo de material é o material 4. Resposta correta, D de dado. Vamos fazer um resumo aqui de um pouco de trigonometria, também com um pouco de geometria. Nós vamos mostrar aqui o cosseno de 120 graus, por que ele dá igual a menos meio? Para começar, vamos colocar um relógio aqui. Mas cadê o relógio, professor? O relógio eu mostro aqui, ó. Aqui eu marquei 1 hora, aqui seriam 2 horas, sentido horário, 3 horas, 4 horas, 5 horas que eu destaquei aqui, 6 horas, 7 horas está destacado, 8, 9, 10, 11 que está destacado aqui e 12 horas. Bem, nesses locais aí, você tem também os ângulos trigonométricos, os arcos trigonométricos, que começa a se contar a partir deste ponto aqui. Este ponto é a origem dos arcos. Coloca 0 graus aqui, onde é 3 horas. No sentido anti-horário, nós temos de 30 em 30 graus, que vai coincidir justamente com a marcação das horas. Aqui nós temos 0 graus, aqui eu tenho 30 graus, 60 graus aqui 1 hora, 90 graus, tá certo? 120 graus, que vai coincidir com a marcação de 11 horas, 150, 180, 210 graus, tá? Que vai coincidir com as 8 horas, e 240, que coincide com as 7 horas, marcação de 7 horas, e assim por diante. 300 graus, que coincide com a marcação das 5 horas. Então, o ciclo trigonométrico, ele tem o centro do ciclo trigonométrico aqui no sistema cartesiano, né? A abscissa, que é o eixo dos cossenos, e a ordenada, que é o eixo dos senos. Então, por exemplo, nós temos que saber os valores notáveis de seno e cosseno do primeiro quadrante, de 30, 45 e 60. Portanto, cosseno de 60 é um conhecimento primitivo, é preciso memorizar, tem regra, tem também vídeos que falam sobre o seno de cosseno de 60, 45, 30, primeiro quadrante. O cosseno de 60 graus, ele vale meio, porque olha só, nós temos que pegar a extremidade do arco e projetar aqui no eixo dos cossenos. Aqui você vai ler 0,4, 0,5. O cosseno de 60 graus é meio, como está indicado aqui, ó. E é esta medida em vermelho. Esta medida aqui me dá o cosseno de 60 graus, que é meio, tá certo? Agora, e o cosseno de 120 graus? Por que é menos meio? Porque o 120 graus está aqui posicionado na marcação da 11 horas. 60, 90, vai de 30 graus em 30 graus, né? Na marcação das horas. Aqui está 120. Quanto vale o cosseno de 120 graus? Você projeta no eixo dos cossenos, é uma abscissa. Então você projeta aqui, que número que você vai ler aqui, ó? Que número que você lê aqui? É o número menos 0,5, porque o cosseno de 120 graus é menos meio. Em módulo, em tamanho, comprimento, é igual a do lado direito. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, só que aqui é negativo, está na parte negativa do eixo dos cossenos. Portanto, cosseno de 60 graus é menos meio. Por ilustração, o 240 graus tem cosseno também igual a menos meio. Aqui está o 240, você projeta a abscissa, você lê aqui também menos meio.
E o cosseno de 300 graus? Aqui está o 300 graus, é na marcação do relógio 5 horas. Calcula o valor do cosseno e é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 300 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60. Os dois têm a mesma abscissa. Cosseno de 300 graus é igual a meio. Outra ilustração, vamos calcular o seno de 60 graus. Está aqui os 60 graus, vamos calcular o seno. O cosseno, você calcula a abscissa. Mas como é seno, seno por definição é a ordenada. Você projeta aqui numa horizontal para encontrar o eixo das ordenadas. Aqui vai dar 0,8, 0,85, 0,87 aproximadamente. De fato, porque o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Está marcado aqui, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Se você gostou da resolução, dê um like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima!